glória a Deus, aleluia. Ninguém pode parar a igreja, né? E a perseguição já começou, irmão. E sabe o que isso mostra? Isso mostra como aquela passagem bíblica, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Qual era o sinal? Era o sinal para quê? Olha, vem aí uma grande tempestade. Então a perseguição já começou. Tem uma nuvem sobre o Brasil, do tamanho da mão de um homem, dizendo assim: vai vir um grande avivamento espiritual sobre essa nação. Oh, glória! Aleluia! E você levante essas suas mãos e clame ao Senhor agora por essa nação, para que essa nação seja cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Levante a tua voz e clame ao Senhor e diga para o Senhor: Deus, enche a nossa nação da tua glória, do teu conhecimento, que toda obra do inferno seja destruída, que todo plano do inimigo seja frustrado, que a mão poderosa do Senhor dos quatro cantos dessa nação possa, ó Deus, destruir tudo aquilo que o diabo, ó Deus, de alguma forma tem tentado, ó Pai, para impedir o grande avivamento que o Senhor trará sobre a nossa nação. Nós profetizamos, nós declaramos, nós já recebemos, ó Pai, esse avivamento. Nada pode parar a igreja, nada pode parar a igreja. As portas do inferno não vão parar a igreja, não vão deter a igreja. Senhor, a igreja romperá, a igreja no Brasil, a tua igreja nessa cidade, a tua igreja nesse estado, nessa nação romperá, e nós iremos viver o grande avivamento espiritual sobre essa nação. Glorifica o Senhor, meu irmão. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus. Antes que você se assente, eu quero trazer uma palavra de revelação que Deus me deu. Algumas pessoas que vieram aqui hoje, chegaram aqui, e que falaram com Deus, que precisava de uma mudança. Há algo na tua vida que você tem pedido a Deus: Deus, precisa mudar isso na minha vida. E você veio aqui hoje, e você falou isso com Deus, e Deus tem uma resposta para você. Você falou isso com Deus. Sai do teu lugar, se move aqui na frente, em fé. Eu vou orar com você e vou te dar a resposta de Deus para você. Você falou isso com Deus, você sai do teu lugar. Hoje, quando vinha para cá, ou hoje durante o dia, eu vou, Senhor, mas eu preciso, e hoje o Senhor me responda. Eu preciso que isso mude na minha vida. Estou precisando dessa mudança na minha vida. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora. Olhem para mim aqui, vocês que estão aqui na frente, que vieram, que se moveram. A resposta de Deus para vocês é essa: eu vou virar esse jogo. Eu vou mudar essa história, diz o Senhor. Vou transformar
aquilo que é desfavorável e que tem machucado você em algo favorável, que vai levantar você, que vai restaurar você, que vai trazer um ânimo novo na tua vida, que vai acontecer não muitos dias depois desse que nós estamos vivendo aqui. O Senhor manda dizer isso para você. É algo que você já tem dito para Deus: eu não tenho suportado, tem angustiado você. E essa é a resposta de Deus para vocês. Amém? Vai acontecer. A mudança vai acontecer. Então a palavra que eu tenho para você também é essa: esteja preparado para receber essa mudança. Nenhuma mudança é confortável. Nenhuma mudança é confortável, mas é necessária e trará aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Mas o que você precisa e não aquilo que você quer, Deus vai te surpreender nisso daí, diz o Senhor. Amém? Amém? Há uma pessoa aqui que o Senhor falou comigo, que chegou, que passou aqui na frente, que parou, que olhou e que entrou. Você estava procurando uma casa de Deus, para poder você receber uma palavra e ficar. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Você passou, você parou, você entrou, fez contato com alguém e entrou e veio e está aqui. Essa senhora, você? Pastora Gal, ministra nela, porque Deus manda dizer para você que você encontrou a casa dele, mas que a casa dele vem morar em você, e que há algo que Deus vai fazer na tua vida, que você tem esperado em Deus, porque o teu caminho estava assim, e Deus removeu esse caminho e te trouxe para esse caminho, é o caminho dele, e vai começar a florir na tua vida aquilo que estava morto, vai reviver, e Deus vai florir no teu coração, na tua vida e através da tua vida. E coisas que você estava falando com Deus e dizendo para Deus, Deus ouviu o teu choro, Deus viu o teu choro, pegou as lágrimas dos teus olhos e vai responder as tuas orações. Aleluia. Deus é fiel, Deus está aqui. Deus te trouxe aqui para coisas grandes nessa noite. Pai, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de transformação, um Deus de mudança. E mais do que isso, o Senhor é um Deus que não deixa de mostrar o teu amor. E aqui está a expressão do teu amor. Essas vidas que aqui estão, que irão passar e experimentar uma grande mudança na vida delas. Eu louvo o teu nome, adoro o teu nome, glorifico o teu nome e consagro essas vidas diante do Senhor. Aleluia, a igreja aplauda o Senhor, aleluia. Podem voltar para os seus lugares. Aleluia! Meu Deus! Queridos, que noite linda, que noite maravilhosa, que noite poderosa. O Espírito Santo te toma, age na tua vida. Aleluia. Eu quero começar com você. E aí eu pediria a você assim, que você pudesse ter o máximo de atenção possível, conectado naquilo que Deus continuará falando ao teu coração, ministrando a tua vida. Afinal de contas, você veio aqui para ouvir Deus falar com você. Deus já está falando com você, ministrando no teu coração, mas Ele tem coisas que Ele quer revelar mais ainda ao teu coração. Eu quero começar com esse texto aqui. Para alguns esse texto aqui é muito conhecido, e eu gostaria que você acompanhasse esse texto, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo
meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, preste bem atenção no texto, ele já é revelador: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa, perguntou o profeta. E ela lhe respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite, o azeite que ela tinha. Ela falou que não tinha nada além de uma vasilha de azeite. Pega ali, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: o que, gente? Me ajude aí, o que? Já acabaram. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Diga para o teu irmão aí: o azeite acabou. Ele parou de ser derramado. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Eu fico maravilhado, eu amo esse Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é um Deus assim que você está perdendo e Ele diz assim: você quer minha ajuda para virar esse jogo? Aí você diz assim: eu quero, Senhor. Então a palavra que Deus tem para você é o seguinte: Ele vai mudar esse jogo, Ele vai virar isso. E aí talvez você esteja pensando assim: mas pastor, essa não é uma frase que normalmente a gente ouve na área, no campo do futebol. Na verdade é uma expressão popular, mas que o sentido dela é mudar uma situação desfavorável em uma situação favorável. É transformar uma maldição em bênção. O sentido dessa frase é exatamente isto: é transformar a escassez em abundância. Quando Deus falou aqui que Ele vai fazer isso, porque essa é uma realidade. E aí aqueles que vieram aqui na frente e aqueles que estão recebendo essa revelação agora vão perguntar assim: mas como que isso pode acontecer, pastor? Como que essa mudança pode acontecer? Deus não deixa a gente sem resposta. Deus nos traz a resposta. Deus nos mostra exatamente como isto pode acontecer. E eu tenho a certeza de que pessoas que estão aqui nessa noite já vivenciaram essa experiência, em que de repente ele se encontra numa situação em que o que ele tem não dá para resolver a situação que se apresenta. É como, vou dar um exemplo, é como você ter uma dívida de 10 mil reais, mas você só tem R$1.000.
Como que eu vou resolver isso? Como que isso pode acontecer, pastor? Deus vai te ensinar. Você vai sair daqui, querido, e o jogo vai virar. Amém? Usando a mesma expressão. Porque existem áreas da tua vida que você já tem lutado para vencer e não tem conseguido vencer. E você tem dito para Deus: eu não consigo, o que eu tenho, eu não consigo vencer isso. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. A história desta viúva, ela vai nos ensinar exatamente como nós devemos fazer. Tudo que está na palavra é para termos a certeza de que o ambiente para onde Deus é chamado sempre tem uma virada de jogo. Deus, quem crê que Deus está aqui? Então, meu irmão, vai ter transformação aqui nessa noite. Amém? Ela começa aqui, mas ela vai se estender. Então, a primeira coisa, o que o profeta falou, o que aquela mulher mostrou, a história dela. Primeira coisa, como que muda uma situação? Ela tem 2 filhos, o esposo morreu. Lembre-se, o esposo era discípulo do profeta Eliseu, morreu, ele deixou uma dívida, os credores vieram cobrar, a mulher não tinha nada, a não ser uma vasilha de azeite. Preste bem atenção nisso. Ela tinha um problema impossível de resolver, estava prestes a perder os seus 2 filhos. E para que você entenda o contexto bíblico daquela época, o que trazia provisão para dentro de casa era o homem, não era a mulher. Então ela tinha 2 filhos, e ela tinha que entregar aqueles 2 filhos pela dívida que o marido deixou. E o que é que acontece ali? A primeira coisa que precisa acontecer, qual é, pastor? Você tem que reconhecer a situação que você está. Tem gente que não dá o braço a torcer e está cada vez mais se afundando. Por quê, pastor? Porque não quer reconhecer a situação que ela está. E eu não estou falando só financeira. Estou falando de casamento, eu estou falando de profissão, eu estou falando de emprego, eu estou falando de vida emocional, estou falando de vida conjugal, estou falando de vida familiar. Tem que reconhecer. Olha o texto, que o texto diz, porque eu falei para vocês que nós vamos aprender com ele, com ela, com a história dela. Certo dia a mulher de um dos discípulos do profeta, estou repetindo uma parte do texto para você entender o versículo 1 do capítulo 4. Foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. O marido dela era crente, e ela também era crente. Ele era discípulo, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então a primeira coisa que aquela mulher chega ao profeta, e para que você entenda, o profeta no Velho Testamento, ele representava Deus na terra. Ela foi então ao profeta, relatou a situação dela. Você precisa abrir o teu coração e relatar a sua situação. A primeira coisa é reconhecer. E qual é o grande problema nosso? É que a gente não quer reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Sabe aquela mulher que entrou aqui hoje? É porque ela reconhece, porque ela precisa de ajuda. Reconhecer. Muitas pessoas continuam vivendo uma vida sem perspectiva, sem esperança, porque não reconhecem. Vamos usar aqui a figura da história do filho pródigo. Sim, pastor. O filho pródigo resolveu a situação dele. Ele olhou a comida que dava aos porcos, ele não comeu. E ele disse assim: na casa do meu pai até os servos comem uma comida muito, mas muito melhor. Uma comida de qualidade. Ele olhou, sentiu vontade de comer porque ele estava com fome. Mas aí ele reconheceu o estado dele.
E o que ele falou? Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno. Naquele momento ele reconheceu, eu preciso, meu estado é esse, minha situação é essa, pastor. O que eu faço? Amém, que você já está reconhecendo. Então você já deu o primeiro passo para Deus transformar aquilo que está, sabe, na tua vida, que você não consegue vencer e que você vai vencer, porque você já está dando o primeiro passo aqui. Reconheça, em nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, quando eu falei para aquela mulher, não fui eu que falei, foi Deus que falou. O filho pródigo, ele não foi comprar uma calça, uma roupa, ele não foi comprar um chinelo, ele não foi comprar um anel, para poder se preparar para voltar para a casa do pai. Ei, olha aqui para mim. Você volta para a casa do pai como você está. É na casa do pai que Deus vai te dar uma vestimenta nova. É na casa do pai que Deus vai te dar uma sandália. É na casa do pai que você vai celebrar. É na casa do pai que você vai fazer festa. É aqui que a festa continua. É aqui que a festa, sabe, você vai celebrar. Por isso que Deus falou para aquela senhora. A casa do pai. E foi isso exatamente. Tem gente que quer se preparar. Não, eu preciso primeiro, pastor, eu sei da minha situação, mas eu preciso me preparar para poder. Não, você não precisa se preparar, querido. Quem vai te preparar, quem vai te ajudar, quem vai colocar as coisas é Deus na tua vida. Então vem para Ele. Então volta para Ele. Deus tem uma vestimenta nova para você. Deus tem algo para transformar isso que é desfavorável hoje da tua vida em favorável para você. Deus quer transformar a maldição que está nessa área da tua vida em bênção na tua vida. Você ainda não percebeu isso? Eu estou percebendo agora, pastor. Deus me trouxe aqui nesse lugar para abrir os meus olhos. Então Deus está abrindo os teus olhos. Então graças a Deus que você está reconhecendo. Segunda coisa que acontece ali. Relate o que você tem para a solução do problema. Segunda coisa que a mulher faz. Olha o texto. Acompanha o texto comigo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? O profeta pergunta à mulher: diga-me o que tem, o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem? Não tem? Nada. Não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Deus fala com você: meu filho, vamos resolver isso, mas eu não tenho nada. Se você perguntar a qualquer pessoa aqui, vamos levantar agora, pastor, eu não tenho nada. Tem gente que já está pegando adiantamento com o patrão para poder pagar coisas ainda esse mês, do salário do mês que vem. E se eu falar aqui em alguma coisa, numa oferta, num desafio, em alguma coisa, você vai dizer assim: pastor, a primeira coisa que vai vir na tua cabeça é dizer assim: eu não tenho nada. Mas você vai querer falar para mim. Não, você tem que falar para Deus. Fale para Deus que você não tem nada, que você vai ver qual é a resposta que Ele vai te dar. Porque a mulher, primeiro ela falou para Eliseu o quê? Eu não tenho nada. Aí completou e disse: além de uma vasilha de azeite. Por quê? Porque ela entendeu o seguinte, que a vasilha de azeite não era suficiente para pagar a dívida com os credores. Porque aquilo que você tem, você entende o seguinte: o que eu tenho não é suficiente para resolver o problema que eu tenho. Mas Deus não está preocupado. Deus apenas quer saber o que você tem. Então você tem que apresentar a Deus o que você tem. Apresente a Deus. Deus não quer que você dê para Ele. Deus quer que você apresente para Ele. Não, Senhor, olha, eu não tenho o suficiente para resolver essa situação, para mudar essa história, para transformar e para mudar isso. Mas, Senhor, o que eu tenho aqui, ó, é isso aqui que eu tenho. Apresente para Ele. Foi o que aquela mulher fez. Apresentou para o profeta. Você está entendendo, irmão? Amém? Aprenda uma coisa: o milagre é especialidade de Deus, irmão. Não é especialidade nossa. Às vezes nós queremos seguir a filosofia do mundo. Não. Não é a filosofia do mundo que determina na nossa vida. É a filosofia do céu. Porque eu posso afirmar para você que no céu não falta cura,
não falta milagre, não falta salvação, não falta libertação, não falta restauração, não falta reconciliação, não falta alimento, não falta comida, não falta bênção, não falta nada. Deus tem em abundância. E o que Ele diz para você hoje? Ei, eu quero trazer em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham. O que está conduzindo a tua vida é a cultura da onde? É a cultura da terra ou é a cultura do céu? E aonde eu encontro essa cultura do céu? Na palavra de Deus. Confia. A palavra de Deus te revela tudo o que você precisa para transformar essa história da tua vida, essa área da tua vida, essa situação que você não consegue se libertar, não consegue mudar, não consegue se livrar. Essa situação que você se enfiou e que não consegue resolver, mas o teu Deus, o Deus que você veio buscar, Ele é vivo e Ele está aqui. E Ele diz assim: eu sou o teu provedor. Agora, segura aí. Por quê? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, meu amigo. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a provisão que esquecemos que quem é o Senhor da provisão é Ele. Ele é o Jeová Jiré. Quem provê é Ele. E tem gente que acha que é o governo que vai prover. Tem gente que são as mudanças no Congresso Nacional que vão trazer soluções, que vão mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Não é não, meu irmão. Quem vai mudar essa história é Deus. É a ação de Deus. E aí eu preciso entender essa história. Eu preciso apresentar a Deus o que eu tenho. Agora tem um monte de gente que diz assim: eu creio em Deus, eu tenho a minha religião, mas estão vivendo uma vida medíocre. Sem graça, sem paz, sem alegria, sem vigor espiritual, sem relacionamento com Deus. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza financeira. Quantas famílias hoje estão destruídas? Quantas famílias hoje que precisam mudar a sua história? É a história de uma mulher muito, mas muito milionária. Aquela mulher não conseguia dormir. Tinha tudo o que ela quisesse. Vai pensar assim: pastor, Neymar é mais rico. Não, ela é mais rica do que Neymar. A história dessa mulher. Assim. Pegou? Você imaginou alguém mais rico que Neymar? Tem, mas essa mulher. E ela, pastor, infeliz. Ela precisava de remédios para dormir. Por quê? Porque tinha algo na vida dela que nada comprava. Por tudo que ela tinha, ainda era pouco. Por todo o dinheiro que ela tinha, era impossível transformar a tristeza dela em alegria. O que que ela queria? Ela queria um filho, mas ela era estéril. Ela já tinha gasto grande somas de dinheiro e não conseguia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É Deus que faz o milagre. É Deus que opera o milagre. E tem muita gente imaginando exatamente isso. A cultura do céu é a que prevalece na nossa vida. O milagre que precisamos não está nas mãos de Deus, está nas nossas mãos. O milagre que precisamos não está nas mãos dele, está nas nossas mãos. Ele só diz para você assim: faça assim, e vai acontecer. Quantos aqui estão me entendendo? Olha o outro passo que aquela mulher dá. Qual, pastor? Ouve as orientações. Ouve as orientações, gente. Então, olha o texto, o que diz? Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os, mas peça o quê? Muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo.
Você percebeu, irmão? Ei, você percebeu que o azeite não para? Enquanto houver vasilha, Deus vai derramar azeite? Você não entendeu ainda. Por quê, pastor? Enquanto você buscar a Ele, Ele vai continuar derramando sobre a tua vida. Mas quando você parar, também Ele para. O milagre não depende dele, o milagre depende de mim. E aquela mulher entende isso. Vá pedir emprestadas vasilhas. E ela seguiu. Todo mundo aqui está ouvindo. Tá, pastor, mas nem todo mundo que está aqui nessa noite vai fazer o que o Senhor está mandando você fazer. E depois você vai dizer assim, por que que Deus não fez? Será que a profecia do pastor, ela veio dele, não veio de Deus? Por que que não está acontecendo? Porque você deu ouvidos à palavra, mas não seguiu as orientações. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Quando o rei Davi estava no leito de morte, ele chama o seu filho Salomão. E olha qual é a conversa dele com Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Ou seja, ele ia morrer. Por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Porque para obedecer precisa ter força, precisa ser homem. Homem no sentido genérico. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você vai prosperar em tudo o que você fizer. E por onde quer que for, o Senhor manterá a promessa que Ele me fez. O que Deus prometeu a mim, vai acompanhar a geração dos meus filhos, se eles fizerem, obedecerem. Orientação. Tem gente que não adianta. Ele ouve e não segue as orientações. O que vai acontecer na vida dele? Fala para o teu irmão aí, nada. E ele vai continuar vindo à igreja. Ah, não vai acontecer? Nada. Precisa de ajuda? Precisa. Então busca ajuda. Agora deixa eu dar um conselho para você. Qual, pastor? Deus usa pessoas preparadas, experimentadas, sábias, para te ajudar. A quem que você tem dado ouvido? A quem que você tem dado ouvido? Você fica procurando dar ouvido a pessoas que não têm experiência, não têm vida com Deus, não são experimentadas. É o que acontece com muitos jovens, adolescentes, inclusive adultos também. Tem jovens e adolescentes que preferem dar ouvido aos seus amigos do que aos seus pais. E como que você quer ver esse jovem, esse adolescente prosperando na vida? Vai se dar mal. Agora tem gente que vem me procurar para poder pedir o conselho. Pastor, com relação a isso aqui, eu queria um conselho do senhor. Eu disse assim, calma aí, vamos ver o que a Bíblia diz. Ó, a Bíblia diz isso. Amém? É, pastor, mas é que... não tem mais. Não tem mais. Tem isso aqui. Não sou psicólogo, não sou doutor, não sou nada.
Você pediu um conselho? Pedi. Pois é, eu sou um homem experiente. 35 anos que eu ando como pastor. 40 anos que eu ando como cristão em Cristo. Já vivi tudo, já quase tudo. Então quando uma pessoa chega para mim, mas para mim não existe mais, para mim existe a palavra. Não deu nem para ouvir um amém. Porque muitas vezes você está ouvindo pessoas que estão passando a mão na tua cabeça e assim, é assim mesmo, faz isso. Mas faz isso pela experiência secular dele e não pela experiência espiritual na palavra. Ele nem conhece a palavra direito. E aí? Ela chega para mim, pastor, eu vou me casar, olha, porque a minha... que a Bíblia... qual o conselho que você não? A palavra diz isso. Ó, pá, 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 pá. É mais, pastor. Acabou mais. Não tem mais. A palavra não se negocia. Ei, olha aqui para mim. Deus não negocia a palavra dele com você para poder fazer o que você quer, do jeito que você quer. É do jeito dele, não do seu jeito. Amém? É você que vai se enquadrar na palavra, não é a palavra que vai se enquadrar em você, não. Você tem que entender isso. É o conselho. O cara chega para mim e diz assim, pastor, queria conversar com o senhor sobre as minhas finanças, porque está tudo assim, não sei o quê. Amém. Senta aí, filho. Olha, vamos ver o que diz a palavra aqui. Falar sobre... Você vê que a palavra de Deus fala sobre tudo, ensina sobre tudo. Tudo. De vez em quando eu fico irado, irmão. Eu nunca vi o pastor irado. Ah, pastor, o senhor está bravo? Não. Irado, mas não pequeis. Né? Nesse estilo. Mas porque a gente olha as pessoas, e as pessoas têm tudo para elas prosperarem, crescerem, terem aquilo que Deus preparou para elas, mas elas não querem seguir as orientações de Deus. Aí o cara fala assim, não, é a religião. Que religião? Você é besta. A palavra está aí, ó, acessível a você. Não estou te ensinando algo meu, estou te ensinando algo que a palavra diz. Não tem nada a ver com a religião. Tem a ver com Deus e a palavra dele. Deus não é Deus sem a palavra, e a palavra não é palavra sem Deus. O verbo se fez carne. O verbo era Deus. E a palavra estava com ele. Quantos estão entendendo aqui? Ninguém dá um amém. Dá um amém para me ajudar aí, em nome de Jesus, aí, graças a Deus. De vez em quando a gente se sente meio solitário aqui na frente, irmãos. Você está achando assim, Jesus, o pessoal está doido para... Mas não, você está pegando aí? Amém? Então olha essa palavra. Deus vai virar jogos aqui, em nome de Jesus. Deus vai virar situações aqui, vai transformar. E qual é a outra coisa que ela fez? Primeiro ela seguiu as orientações. Agora, ela obedeceu com fé. Olha o que ela diz, olha o que o texto diz. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Aí o filho respondeu o quê? Acabaram. Aí o azeite parou de... Olha que ele parou de correr. Ele não acabou, ele parou de correr. Deus tampou a vasilha da bênção, porque não tinha mais. Tem gente que Deus abençoa, 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 e daqui a pouco, por quê? Porque tudo aquilo que ele recebeu, ele não compartilha. Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui não está no texto. Ela fez o que, pastor? Ela obedeceu com fé. Nós aprendemos esse final de semana, numa conferência
no update que nós tivemos aqui com a liderança, todos os líderes, líderes de ministérios da igreja, toda a liderança estava aqui, foi uma maravilha. Quinta, sexta e sábado, nós terminamos ontem, era 6 horas da tarde, e eu soube que depois o Salt, né, foi tremendo com aquela chuva toda, tinha gente aqui pra caramba, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que até o final do ano o Salt vai dobrar, e nós vamos ter que ter o segundo Salt, em nome de Jesus. Eu creio nisso, e você é instrumento para isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu voltar aqui, depois dessa palavra, deixa eu voltar aqui. Quando você olha, sabe, e nesse final de semana, quando a gente recebeu aquela palavra, eu disse, gente, eu nunca tinha olhado esse conceito, ou esse significado, ou esse sentido da obediência. Então, nós aprendemos que a obediência significa você obedecer mesmo contra a tua vontade com excelência. É obedecer mesmo contra a tua vontade e com excelência. Sabe por que com excelência? Sabe por que com excelência? Porque a obediência tem que ser imediata, a obediência tem que ser alegre e a obediência tem que ser completa. Quando você obedece na obrigação, não tem excelência. Sabe aquele patrão que chega para você e diz assim, faz isso, você faz, eu vou fazer, eu vou obedecer, mas não faz bem feito, não faz com excelência. E por que o Senhor traz esse conceito? Porque a obediência a Deus é assim, tudo que Deus nos pede é contra a nossa carne, mas é a favor da nossa vida. Então quando Deus falar com você, obedeça, imediatamente, alegre, feliz, mesmo que a sua carne não queira aquilo ali, mesmo que a sua vontade seja contra a vontade de Deus, mas você diz assim, que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa foi a expressão que Jesus então falou, obedecer, agora. E aí a coisa vai mudar, eu tenho certeza que Deus vai transformar essa história da tua vida. Pastor, eu tenho certeza absoluta que a história, que essa situação vai mudar na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na tua escola, no teu emprego, sabe, na tua empresa, vai mudar, você pode ter certeza. Mas pastor, o meu filho está assim, a minha esposa está assim, o meu pai está assim, o meu emprego está assim, a minha vida profissional, o meu casamento, eu tenho absoluta certeza em Deus, pela palavra revelada, que Deus vai mudar essa história, vai transformar essa história e vai trazer a reconciliação, vai trazer vida, vai trazer prosperidade, vai trazer bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu creio nisso. Se você crê, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é o Deus que vai fazer esse milagre. Aleluia! Aleluia! E para finalizar, mais ou menos. Para quem não conhece, aqui já é combinado, tá, irmão? Cadeira. Então, se você faz exatamente isso que Deus falou para você, através da história dessa mulher. O que, pastor? Exatamente isso. Reconhecer sua situação, revelar o que você tem, o que eu tenho, apresentar ao Senhor, ouvir as orientações de Deus, obedecê-la. O que vai acontecer, pastor? Você vai experimentar a mudança. Olha o que o texto diz. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, olha o que Eliseu disse para ela: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver. Fala para o teu irmão, ainda vai sobrar, irmão. Deus vai transformar, diga assim, Deus vai transformar e ainda vai sobrar. E você vai compartilhar com outros. Eita
Eita Deus maravilhoso! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Vamos ficar em pé. Aleluia! Irmão, quando aquela mulher foi falar para Eliseu, Eliseu veio de tudo, aí ainda vai sobrar. Eliseu está falando aí, ei, o jogo virou, hein? Você achava que com uma vasilha de azeite não dava para pagar a dívida, hein? Mas o que que Deus fez? O que que Deus fez? Foi assim na vida daquela viúva. O que lhe era desfavorável tornou-se seu favor. Experimentar as mudanças. E por que que Deus faz isso, pastor? Você sabe qual é o nome disso? Qual é o nome, pastor? O nome disso é graça. Graça. Há situações da nossa vida que olhamos e não vemos realmente soluções. O que vemos? Destruição. Mas Paulo registrou na carta dele aos Romanos uma promessa dada a Abraão, que alcança cada um de nós que está aqui. Olha só, presta atenção aqui, ele diz assim: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Se você está pensando assim, pastor, mas isso não existe, o Deus que você veio buscar aqui é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existisse, vai se tornar real. Nem cientista viu, nem biologista, nem ninguém preveu, ele veio pá. Mas isso não existia, mas Deus trouxe a existência. O que não existe, Deus pode trazer existência na tua vida para transformar essa história da tua vida em algo que vai abençoar você em nome de Jesus. Agora eu quero concluir com uma profecia. E essa profecia diz o seguinte: é de Deus ela, está na palavra, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, recebe aí, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não imagina, você não viu, você não ouviu, nem jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para você. Eu creio que aquela mulher nunca viu, nunca ouviu, jamais havia passado pelo coração dela o que iria acontecer. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu estou aqui com uma jarra de azeite. Você está imaginando aquela mulher? Olha aqui, para você dar glória, hein? Aquela mulher manda os filhos pedirem emprestado todas as vasilhas, as vizinhanças ali, pede as vasilhas. Aí ela diz para Eliseu: olha, não tem, só tem uma vasilha de azeite. Pois é com essa vasilha aí que a coisa vai acontecer. É com o que Deus já te deu que vai acontecer. Aí ela começa a colocar, derramar o azeite na vasilha. Aí aí enche a vasilha, ela separa a vasilha. O azeite não acabou. Ela separa a vasilha, encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a quarta. E ela começa a dar glória, ela começa a dar glória, ela começa a dar glória, ela começa a dar glória. Os filhos começam a dar glória, os filhos começam a correr. Ei, é o derramar, é o azeite que está descendo.
dizendo: você vai dar glória, você vai dar glória na tua casa, você vai dar glória no teu emprego, você vai dar glória no teu casamento, você vai dar glória na tua vida ministerial, você vai começar a dar glória, porque nós aprendemos que a unção a gente sente, mas a glória a gente vê, e a glória é dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Glorifica ao Senhor.